Já comecei a gravação. Vamos lá. Beleza. Então, pessoal, bom dia para vocês. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um tema muito importante, que é o romance de 1930, a partir de 1930, né, no modernismo no Brasil. E por que esse tema ele é muito importante? Porque é um período, né, como eu falei na semana passada, a partir dessa segunda geração, de 1930 a 1945, o contexto social, especificamente no Brasil, mas a gente pode relacionar ao contexto brasileiro, a tudo que estava acontecendo no mundo, principalmente com relação à crise de 1929, né, que desencadeou uma crise política e econômica no mundo inteiro, também com relação à Segunda Guerra Mundial e todas as suas consequências, né, para todos os países envolvidos ou não também, né? Então a gente tem essa questão muito presente até hoje. Bom dia, Vitor. Então essas questões e essas problemáticas sociais, elas estão muito presentes em todas as obras a partir de 1930, né, na literatura brasileira. E o romance de 1930, a prosa, né, desse período, ela tem um engajamento social muito forte e sob diversos aspectos, diversas formas. Então, assim, a gente tem romances regionais e romances urbanos que vão abordar à sua maneira as problemáticas sociais. Então, além de, né, a literatura trazer para a gente uma visão do que acontecia no passado, para a gente relacionar com o nosso presente, e muita coisa a gente consegue relacionar, né? Por isso, a abordagem que o Enem faz desse modernismo, né, principalmente dessas obras modernistas a partir de 1930, o modernismo da terceira geração a partir de 1945, né, e o pós-modernismo, eles são muito abordados porque a gente consegue, tem uma linguagem universal, né? E as abordagens e esse posicionamento de crítica social muito presente que a gente consegue relacionar com as problemáticas de hoje. Então, são repertórios muito ricos também, né? Para a gente poder relacionar com a nossa construção textual, com a nossa produção de texto. Então, por isso que a abordagem é muito rica. Então, eu vou fazer alguns comentários com vocês e vou também comentar a respeito da proposta de redação que eu coloquei essa semana, tá? E a gente consegue relacionar, eu vou dar um exemplo aqui dessa relação com uma das obras desse período, tá? Também. Então, vamos lá. Bom, eu coloquei para vocês lá no Siga esse material, tá? Então, tem aqui sugestão de vídeo que faz uma abordagem bem, né, resumida, mas completa a respeito dessas obras desse período, tá? E aí a gente tem aqui, e eu fui colocando alguns comentários a respeito desse contexto, né? Então, a literatura que a gente tem produzida nesse período, entre 1930 e 1945, tem esse caráter social, né? Gerado por todas as crises que a gente percebe naquele contexto. Então, a gente tem uma variedade muito grande, porque o Brasil ele tem uma extensão continental, não é? Então, as abordagens com relação a esse posicionamento crítico diante da realidade, as abordagens elas serão diferentes de acordo com cada região. Então, por isso que a literatura desse período ela tem esse aspecto regionalista, porque
os autores de cada região do país vão abordar, né, sob uma perspectiva, sob o seu contexto, né, de vida e de atuação. Então, a gente tem os romances que vão abordar a seca no Nordeste, né? A gente vai ter os romances que vão abordar a questão do ciclo da cana-de-açúcar e do cangaço, os romances baianos, mais relacionados à urbanidade também, mas alguma coisa, essa relação entre o campo e a cidade, os romances baianos, principalmente a partir do Jorge Amado. Os romances do Sul, principalmente com o Érico Veríssimo, e os romances urbanos de um modo geral. Então, a gente tem essa divisão justamente por conta da territorialidade do Brasil, né? Então, essa divisão em regiões, porque cada região tem o seu contexto, tem a sua característica e a visão que esses autores têm a partir daquela região em que ele atua e do seu contexto histórico-social. Então, por isso que as abordagens são muito diferentes. Mas uma coisa elas têm em comum, né? Essa visão realista, esse posicionamento diante da realidade. Por isso, a segunda fase, né, os romances de 1930, eles são conhecidos como neorrealistas, ou seja, é um novo realismo, é uma retomada de algumas características do realismo do final do século XIX, principalmente o que a gente vai perceber com relação ao determinismo, né? Então, esse homem, produto das leis físicas e sociais. Então, o determinismo é muito presente, a gente percebe essa relação, né, do determinismo com as obras dos romances de 1930, tá? Eu vou só fechar minha câmera aqui, gente, um minutinho, porque a minha internet estava muito ruim mais cedo, estava travando, eu fico com medo de ficar travando demais. Então, a gente tem esse modernismo, né, da segunda fase, na prosa, como essa visão crítica das relações sociais. Então, a gente tem essa tela do Portinari, com o título Criança Morta, que retrata muito bem aquele contexto, principalmente dos romances que abordam a seca no Nordeste. E a gente consegue relacionar esses romances, principalmente, né, uma obra que representa muito bem essa fase, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então, a gente tem, na tela do Portinari, quase que uma intertextualidade, uma conversa com Vidas Secas, porque você tem aqui uma família de retirantes, né, no chão duro, seco, né, no sertão, pessoas desfalecidas, sofrendo pela fome, pela miséria, com uma criança nos braços, né, uma criança morta. Então, é uma realidade dura, seca, né? E a linguagem, a representação dessa realidade, ela é passada pela expressão, né? Então, a gente percebe na expressão, nos contornos e nas formas que o Portinari cria nessa tela, todo aquele sofrimento vivido por aquelas pessoas naquele tempo, por conta da seca no Nordeste. A linguagem na literatura também, ela traz essa secura com relação a essa realidade. Então, é uma representação muito forte, não é? Então, a gente tem esse segundo tempo modernista que vive o contexto, né, de aquele início de século XX. Então, a gente tem aí essa concentração de capital em determinadas famílias. Então, a gente tem
os senhores de engenho, né, que vão participar também da vida política, vão se transformar em usineiros, e eles acabam que precisam se adaptar a esses novos tempos, né? A gente está vindo do fim do regime escravista, e aí, com a industrialização, esse mundo ele entra em crise. Então, vêm os imigrantes trabalhar na lavoura, né? Aí, com o processo de industrialização, aquele sistema patriarcal ele se torna um sistema industrial, não é? Então, a gente tem muitas crises, né? Muitas famílias, famílias acabam perdendo, né? Que tinha uma produção ali, um sistema de produção familiar, acabam perdendo para esse processo industrial. E aí, cada vez mais, né? Aqueles que são... Aí é que vem a questão do determinismo, né? Aqueles que são mais fortes, né, que têm um poder econômico maior, acabam ficando mais ricos. Então, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, é essa a perspectiva e o contexto social, né? Então, o contexto histórico-social que a gente tem nesse período que eu já tinha falado na semana passada, a questão, né, do governo do Estado Novo, né, Getúlio Vargas no poder a partir de 1930. Então, o Brasil ele vive essas contradições, a industrialização que convive com a tradução rural, né? As diferenças entre o campo e a cidade, os dilemas sociais enfrentados pela população com a crescente modernização da sociedade. Então, a gente tem esse ideal positivista que é trazido a partir da proclamação da República, né? O ideal de progresso é respaldado pela legitimação dessa corrente positivista que veio com a proclamação da República. Então, a ordem e o progresso, né? Mas essa legitimação desse positivismo, ele traz também muitas consequências, como eu disse, para as classes menos favorecidas. Então, os problemas sociais, eles se acentuam, e aí surge essa literatura regionalista, que vai retratar esses problemas, e a literatura urbana, que vai muito semelhante também aí é a influência machadiana nessa literatura urbana, não é? Na análise psicológica dos personagens, nesse intimismo. Então, assim, por isso é conhecido como neorrealismo, porque as características dos autores realistas do século XIX são retomadas aqui nesse momento. Então, a gente tem esse realismo crítico, né? A partir dessa reflexão dos problemas sociais, a situação dos proletários rurais. Então, são essas pessoas dominadas por um rude esquema de trabalho, sob o mando opressor dos grandes proprietários de terra. Então, se a gente pudesse relacionar uma temática que pode ser um tema de redação hoje, né? A questão do trabalho escravo, né? O trabalho análogo à escravidão, porque, né, nós não temos escravidão no Brasil. A escravidão foi abolida em 1888, teoricamente, né? Mas nós temos contextos em que as pessoas são exploradas, né? Elas são oprimidas por meio da sua atividade, do seu trabalho. Então, a gente tem, né, contextos de trabalho análogo à escravidão no Brasil em pleno século XXI. E isso a gente consegue relacionar essas questões que eram abordadas nas obras de 1930, né? Também uma revolução com relação à linguagem, uma linguagem próxima da fala. Então, é o aproveitamento do vocabulário de cada região, por conta dessa característica do regionalismo, né, dessas obras nesse período, tá certo? Então, isso é muito comum. Então, a gente tem várias, como eu disse para vocês, várias obras que vão trazer essa perspectiva, né, regionalista, e uma delas, a título de exemplo, né, eu trouxe aqui
Vidas Secas, do Graciliano Ramos, só para exemplificar para vocês, né, e do que se trata. Talvez aqui algum de vocês já tenha lido, alguém já leu? Vocês que estão aqui já leu Vidas Secas? Ai, que bom, Vitor. O Vitor já leu, beleza. Mais alguém? Vidas Secas a gente consegue tirar de Vidas Secas muita coisa, né? É uma obra muito completa. Vou voltar aqui. Ninguém, é só o Vitor que leu? Então, a gente tem a obra-prima, considerada a obra-prima do Graciliano Ramos, né? E ele foi publicando, essa obra é uma junção de vários capítulos que ele foi publicando isoladamente, na forma de contos. E aí, depois isso foi compilado, foi organizado numa história só. Porque justamente é essa questão que envolve essa família de retirantes. É a família do Fabiano. Porque é justamente essa vida miserável dessa família de retirantes sertanejos que vai se deslocando de um lugar para o outro, fugindo da seca. Então, esse livro, dividido em capítulos, né, que parecem histórias isoladas, histórias separadas, é justamente isso, porque retrata justamente isso. Essa mudança dele de um lugar para o outro, de um lado para o outro, sem rumo e sem direção, com a família. Né? Então, ele vai levando ele, Fabiano, a mulher, assim, a Vitória, a cachorra baleia, famosa personagem, né? A cachorra baleia, e que é considerada na obra a figura mais humana ali, naquele conjunto. Os dois filhos, chamados de filho mais novo e filho mais velho. Eles não têm nomes, eles não têm identidade, né? Provavelmente porque não tinham mesmo. Provavelmente porque não tinham nem registro de nascimento, né? Então, um fato muito comum naquele tempo. E ainda hoje, né, nos rincões aí do Brasil, a gente tem, né, de vez em quando a gente tem algumas notícias que a gente lê, ou que a gente ouve, né, de mutirão da cidadania para registrar as pessoas que ainda não teriam sido registradas. Então, assim, a falta de informação, a falta de escolarização desencadeia diversos problemas, não é? Então, principalmente uma questão como essa, o filho mais novo e o filho mais velho, os meninos não têm nem nome, provavelmente porque não tinham certidão de nascimento também. Então, essas questões, né? A pobreza, a miséria, que vai desencadeando outros problemas, né? Ou seja, aquelas crianças, elas não são reconhecidas como cidadãos, porque elas não têm nem nome. Então, é uma dureza, né, de realidade que a gente percebe. E a gente tem, né, essa família que vai saindo de um lugar para o outro em busca de melhores condições. Então, eles vão. Né, eles são essa família de retirantes que vão lutando aí contra essas adversidades. E na história a gente se comove muito na leitura, né? A leitura traz para a gente essa comoção com todos os personagens, né? Assim, na descrição dos mínimos detalhes, assim, a Vitória, ela sonhava em ter uma cama, para dormir, ela sonha com aquilo, né? Tem um momento que eles precisam matar o papagaio para poder se alimentar. Então, é uma coisa muito, é uma realidade muito dura que a gente percebe nessa obra, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de como utilizar o Vidas Secas, essa história, para poder abordar determinados temas. Então, nessas questões climáticas, não é? Nas questões de crise hídrica, por exemplo, a gente pode utilizar
Vidas Secas como um bom repertório. Então, no exemplo de aplicação de Vidas Secas na introdução, né? Em Vidas Secas, a família de Fabiana, atingida pela seca, é obrigada a perambular pelo sertão nordestino em busca de melhores condições de vida. Fora da obra do regionalismo modernista de Graciliano Ramos, o cenário brasileiro atual registra a intensificação de fenômenos naturais. Porque os fenômenos naturais, eles são naturais, normais, né, de acontecer, mas como a falta de chuvas, devido principalmente à ação do homem. Então, esses fenômenos naturais, eles são intensificados, né, pela ação do homem. Então, a gente tem qualquer tema relacionado a essas questões ambientais, ela pode ser relacionado a essa perspectiva trazida por Vidas Secas, né? Mas também qualquer tema que aborde a questão da degradação do ser humano frente aos problemas sociais também pode, Vidas Secas também pode ser abordado, né? Porque esses são porque o Graciliano Ramos ele descreve ao longo de toda a história a luta desses personagens para ter alimento, para ter abrigo, para ter o mínimo de dignidade. Mas o que eles têm como resposta é a exploração dos patrões, a violência do Estado, não é? E eles chegam ao ponto de se tornarem animais, né, de se animalizarem para se manter vivos. Então, por isso que na descrição que o Graciliano Ramos faz dos personagens, a cachorra-baleia, ela é a mais humana daqueles seres vivos ali. Então, toda essa questão, né, eles são animalizados, essa família de retirantes, ela é animalizada, ou seja, eles não são reconhecidos como cidadãos, eles não são reconhecidos em sua dignidade humana, não é? Por conta da exploração dos patrões, por conta da violência do Estado. Então, isso é muito forte em Vidas Secas. Então, é uma obra que traz um repertório muito, muito variado para as nossas abordagens, né? Se a gente for pensar também na questão da escolarização, né? No tema que foi trazido essa semana para vocês, que é a questão da evasão, da evasão escolar, né? E a pergunta que é feita, como garantir acesso às tecnologias educacionais? Então, não é simplesmente a questão da evasão escolar. Nesse contexto, né, como garantir acesso às tecnologias educacionais? Quando a gente fala em tecnologias educacionais, a gente não está falando só de tecnologia digital. É o acesso, né, à escolarização em todas as suas formas. Então, se a gente for pensar numa obra como Vidas Secas, como um repertório, a gente tem uma abordagem muito rica, né? A gente tem duas crianças que são colocadas, né, são reconhecidas são denominadas como filho mais novo e filho mais velho, sem nome. Crianças que não têm nome, que não têm registro de nascimento, não têm acesso à escola. Então, essa tecnologia aí da documentação, né, do documento de identidade, eles não são reconhecidos como cidadãos, como é que eles vão para a escola? Eles são afastados da escola por conta dessa questão. Então, né, tudo isso a gente consegue relacionar com essas obras, tá? Eu vou mostrar para vocês também, vou colocar para vocês aqui uma outra... vou trazer aqui. Vários outros autores, né, que têm essa mesma abordagem, essa mesma perspectiva de Graciliano Ramos. A Raquel de Queiroz também, ela também nordestina, ela também vai abordar a questão da seca no Nordeste, de toda a problemática, principalmente porque a Raquel de Queiroz ela vive na pele esse problema, porque ela também foi uma retirante. Quando ela tinha 5 anos de idade, ela também viveu esse êxodo,
né? Ela também precisou sair com a sua família do Nordeste e veio para o Sudeste em busca de melhores condições de vida. Então, o 15 é porque ela relata, né, a seca, a grande seca de 1915 no Nordeste, né, e a devastação que isso tudo provocou, né? Então, são as memórias também, é uma história de ficção, mas que remonta aí a essas memórias da própria Raquel de Queiroz como retirante nordestina, tá? Então, é uma história também muito, muito bonita, muito inspiradora, né? Tem a figura da Conceição, a personagem, né, uma das personagens, em que é uma mulher à frente de seu tempo, é uma mulher que rejeita, né? Que renuncia, não rejeita, mas que renuncia ao seu amor para não viver sob aquela sociedade patriarcal. Então, ela renuncia ao seu amor para ser uma mulher livre, para ser uma mulher independente e para lutar por aquilo que ela acreditava. Então, também é uma questão, né, que traz aí a mulher como protagonista da sua vida, né, num tempo, né, numa sociedade que não permitia isso, né? Então, é uma reflexão também. Fogo Morto, do José Lins do Rego, já é um romance que vai falar do ciclo da cana-de-açúcar, das ligações, né, daquela sociedade patriarcal nordestina e das ligações entre os coronéis e os cangaceiros. Então, toda essa questão também, e a exploração do trabalho, né, muito abordada nessas obras também do José Lins do Rego. Jorge Amado, ele vai trazer algumas obras, né, do interior ali da Bahia, né, que vai relacionar vai fazer uma relação entre o campo e a cidade. Então, em Seara Vermelha, ele fala sobre essa luta dos retirantes, né, que buscam a sobrevivência na jornada pela Caatinga. Então, eles vão sofrer com a falta de comida, com a fome, com a miséria. Mas tem uma obra em especial que eu queria abordar aqui com vocês, do Jorge Amado, que é Capitães da Areia. Capitães da Areia é uma obra do Jorge Amado em que vai trazer, vai abordar uma série começa com uma série de reportagens que fala da existência de um grupo de menores abandonados e marginalizados que aterrorizam a cidade de Salvador, e eles são conhecidos como os Capitães da Areia. Então, é a realidade desses menores de rua, né, que estão abandonados à própria sorte, abandonados pelo Estado, e eles vão formar um grupo. E esse grupo, ele tenta sobreviver, né, pela amizade que eles estabelecem ali entre eles, né? A amizade é que os mantém vivos ali naquela condição. Então, a questão do determinismo também é muito forte, porque eles são produtos daquelas leis físicas e sociais, né? Naquela realidade da cidade de Salvador ali, naquele início do século XX. Então, e eles começam a se aproximar, né, do discurso revolucionário, né, da necessidade de mudança. Em vários momentos, o Jorge Amado mostra que mesmo eles, né, eles tendo abandonado a infância, né, e precisam se juntar naquele bando e acabam se tornando brutalizados, eles vão executar pequenos furtos para sobreviver. Mas, mesmo assim,
em muitos momentos, eles são colocados como crianças, eles são adolescentes, eles são crianças, eles têm sentimentos, né? Mesmo tendo deixado de lado a infância, eles têm sentimentos de crianças, sentimentos de adolescentes, não é? Mas se tornam brutalizados e agem com violência e agressividade por conta daquele contexto. E a falta que a escola, em todo momento, né, isso é colocado, a falta que a escola faz para esses meninos. Então, quando a gente traz aqui, quando eu trago a proposta para essa redação, pensando na evasão escolar no Brasil, como garantir acesso às tecnologias educacionais, pensando em Capitães da Areia, que é uma obra desse período, a gente poderia relacionar, né, com essa perspectiva. Então, nós poderíamos colocar, pensando numa... Vou aumentar a letra aqui, para quem quiser relacionar, né? E quem quiser pesquisar um pouco mais sobre Capitães da Areia, ele diz... Capitães da Areia, que é a obra, né, de Jorge Amado, conta a história de meninos de rua nos anos de 1920, abandonados nas ruas, brutalizados pela vida, sem apoio e, principalmente, sem escola. Aí a gente consegue relacionar, né, com a questão da evasão escolar. O que a falta da escola, né, o que a falta de escolarização desencadeia, né? Quais são as consequências disso? Esses meninos abandonados, brutalizados pela vida, que se tornam criminosos, né, por conta dessa falta pela falta da escola também. Então, análoga à literatura, a realidade brasileira caracteriza-se com a mesma problemática no que diz respeito a... Aí eu posso colocar o tema, né? A evasão escolar e a garantia de acesso às tecnologias acho que a gente pode, que persiste, né? Que persiste
Aí a gente pode colocar a questão dos argumentos, né? O argumento 1. Que seriam os dois argumentos que você pode identificar como causas para esse problema, né? Dessa falta de acesso às tecnologias educacionais que vão desencadear a evasão escolar. Então, existem dois argumentos. Nesse sentido, é preciso analisar o argumento 1 e o argumento 2. Né? A gente poderia dizer que, né, é preciso analisar o argumento 1 e o argumento 2. Veja bem, eu vou mudar aqui um pouquinho, né? Como a gente tem a questão da evasão escolar, né, como problema, e como garantir acesso às tecnologias educacionais, a gente pode colocar aqui, para responder à pergunta, né? É preciso analisar os dois argumentos na busca para garantir o acesso às tecnologias educacionais. Tecnologias. Porque aqui a gente traria todas as palavras, né, todas as relações que se estabelecem ali na proposta da temática colocada. Então, para não haver o tangenciamento do tema, né? Só um exemplo que me veio aqui agora com relação a Capitães da Areia. Né? A gente pode estabelecer essa contextualização aqui para a apresentação do tema, mas é só um exemplo, tá, gente? Fiz agora aqui na hora para vocês, tá? Mas é só uma ilustração para que a gente não deixe de abordar na apresentação do tema e depois ao longo do texto, né, tudo que está relacionado à temática que foi apresentada, certo? Então, é só um exemplo aqui para vocês. Quando a gente traz... deixa eu voltar aqui. Então, o Jorge Amado, né, o exemplo de Capitães da Areia, também fica uma dica de uma grande obra para que vocês possam pesquisar aí a respeito, ler um pouco a respeito de Capitães da Areia. Né? Jorge Amado tem tantas obras que falam dessa questão, né, das abordagens do Nordeste, da exploração do trabalho, né? Gabriela, Tieta, todas as obras do Jorge Amado que abordam essas questões também. Né? Capitães da Areia, como eu coloquei, tem um resuminho lá no arquivo que eu mandei, tá? Graciliano Ramos, em Caetés, Vidas Secas, São Bernardo, as 3 principais obras dele também. Então, fica uma dica para que vocês possam pesquisar um pouco e relacionar essas informações que eu trouxe aqui a respeito das obras, principalmente do Graciliano Ramos. São Bernardo, quando o enredo de São Bernardo se parece muito com o enredo de Dom Casmurro, de Machado de Assis. O personagem principal, ele tem essa semelhança, né? O Paulo Honório, ele tem essa semelhança com o Dom Casmurro de Machado de Assis. Então, o neorrealismo está sempre presente nessas obras. E Olhai os Lírios do Campo, que é uma obra linda, muito sensível, né? Uma leitura também muito
boa de se fazer, é um romance urbano que traz a perspectiva do ser humano. Esse sujeito, o personagem principal, o Eugênio, ele é uma pessoa, ele se apresenta, né, como uma pessoa egoísta. Ele é apresentado como uma pessoa egoísta que se distancia das suas origens. Tem uma cena muito impressionante porque ele vai estudar medicina, né, e ele é de família pobre e ele consegue, muito inteligente, ele consegue passar para a medicina, e numa das vezes ele está vindo numa rua com os amigos, e o pai dele está subindo a rua, e ele tem vergonha, ele sente vergonha do pai dele, e ele vai se esconder, tentar se esconder para que o pai dele não passe por ele, né, junto com os seus amigos. Mas aí é tarde demais, porque ele acaba sendo reconhecido pelo próprio pai. É nesse trecho que eu coloquei aqui. Inventaria um pretexto, pediria desculpas, embarafustaria pela primeira porta de loja que encontrasse. Ouvia a voz baixa e calma de Castanho, o conceito hegeliano. Podia entrar naquela casa de brinquedos e ficar ali escondido esperando que Ângelo passasse. Ângelo é o pai dele. Hesitou ainda um instante e, quando quis tomar uma resolução, era tarde demais. Ângelo já os defrontava. Viu o filho, olhou dele para os outros e o seu rosto se abriu num sorriso largo de surpreendida felicidade. Afastou-se e serviu para a beira da calçada. Para a beira da calçada, tirou o chapéu. Boa tarde, Genoca, exclamou. O pai dizendo para ele, Eugênio, né, Genoca. O orgulho iluminava-lhe o rosto. Quer dizer, o pai orgulhoso, né, daquele filho, fazendo medicina, e o filho sofrendo ali para se esconder dele. Então, muito vermelho e perturbado, Eugênio olhava para frente em silêncio, como se não tivesse visto nem ouvido. Os outros também continuavam a caminhar sem terem dado pelo gesto do homem. Então, ele tem vergonha das suas origens, e ao longo da história, ao longo da obra, ele vai retomando, né, essa consciência por conta do amor que ele tinha pela Olivia. E a Olivia manda uma carta, né? Não vou dar spoiler, mas acontece uma coisa muito triste com a Olivia e ela manda uma carta para ele. É o momento em que ela fala dos lírios do campo, né? Para que ele acorde enquanto é tempo e pede para que ele pegue a Bíblia que está na estante e ela cita, né, o trecho bíblico em que coloca, né? E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Não penses que estou fazendo elogio do puro espírito contemplativo ou da renúncia, ou que ache que o povo devia ficar narcotizado pela esperança da felicidade na outra vida. É a questão do carpe diem, né? De uma vista sob uma outra perspectiva, né? De que aproveitar os momentos, os pequenos momentos de alegria e de felicidade que a gente tem na vida, porque tudo é passageiro, né? A Olivia vive esse momento em que ela está morrendo e ela deixa essa carta para o Eugênio, que é o grande amor da sua vida, para que ele possa repensar suas atitudes, os seus erros e retomar a sua vida, né? Então é muito lírico, mas ao mesmo tempo é muito essa perspectiva do ser humano, né? Principalmente nos tempos de hoje, né? Que a gente tem tanta problemática, tantas questões, são fake news a todo momento, né? Questões conflituosas, uma polarização muito grande. Então, olhar os lírios do campo é uma obra que nos traz essa reflexão também, né? Da nossa vida, de tudo que a gente está fazendo com ela. Então, é essa perspectiva também que essas obras trazem. Bom, vou voltar aqui para a apresentação. Então, gente,
não tem como, né, falar em 50 minutos, falar de todas as obras, mas fica um gostinho aí para vocês de como esses romances de 30 abordavam essas questões que são muito, muito atuais, né? E a gente consegue relacionar com muita coisa hoje em dia. Então fica a dica aí para vocês pesquisarem, lerem aí o material que eu deixei, tá bom? E é isso aí. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Tá bom? Vou encerrar aqui a gravação. Vou interromper aqui.